As coisas como são, devo tirar o chapéu, e nunca melhor dito, com o live action de One Piece. E não é porque tenha sido perfeito, tenha superado a obra original ou algo do tipo, nada disso. Mas porque eu mesmo não dava nem um centavo por essa adaptação, sempre me mantive cético a níveis extremos. Assumindo que, tal como todos os outros live action de anime, seria efetivamente uma merda completa. Embora o live action não seja perfeito como era de se esperar, é inviável que seja perfeito. Devo dizer que me surpreendeu incrivelmente bem. Apesar de algumas críticas pontuais, a impressão geral é extremamente positiva. Fiquei super feliz depois de assistir a série, ontem fiz uma maratona deste live action, basicamente no dia do lançamento. E até anunciei no Twitter e mostrei o quão intenso seria o meu dia em uma única tarde. Confesso que durante toda a exibição, fiquei enchendo o saco dos meus seguidores no Twitter, comentando sobre a série. Mas enfim, vocês tiveram que me aguentar, não é mesmo? É o que temos para hoje. Certo, primeiro de tudo, quais foram, na minha opinião, os fatores-chave para que este live action tenha funcionado? O primeiro aspecto é evidente. Por trás desta série, há uma equipe de pessoas que claramente se deram ao trabalho de revisar o material que iriam adaptar. Pode parecer absurdo mencionar isso como um ponto positivo, mas considerando outros live actions do passado, como Dragon Ball Evolution, faz sentido. Assim, entendemos a importância de saber o que, afinal, você está adaptando. E aqui é notório que aqueles que escreviam e dirigiam todo esse negócio entendiam de One Piece o suficiente? Então é um ponto muito bom. O segundo aspecto é a supervisão de Oda. O autor original se envolveu bastante com este live action e isso ajudou muito para que funcionasse muito melhor. Nunca saberemos o real envolvimento de Oda no live action. No entanto, as pausas recentes na publicação do mangá, coincidindo com o lançamento desta série, sugerem que foi suficiente. Então, o terceiro aspecto e o que torna tudo realmente mágico é o maldito elenco. Os atores conseguiram encontrar atores e caracterizá-los perfeitamente. Você realmente sente que eles são os malditos Mugiwaras. E os demais, como todos, são excelentes. Destacando, por exemplo, o Garp, que me pareceu perfeito, e o Mihawk, que nos trailers parecia estranho dando vergonha alheia, mas meu Deus. Sua cena de apresentação devorando a banda de Don Krieg enquanto conversa com Garp pelo Dendenmushi, meu Deus. O Mihawk parecia aterrorizante e imponente, mas muito super assustador. Mudou completamente a minha opinião sobre ele. Esses três aspectos, conhecimento sobre a série, envolvimento do autor e acerto total com o elenco de personagens, é o que faz o live action funcionar. São simples matemáticas, entenderam? Percebe-se que o orçamento desta série, embora possa ser visto que está lá, não pode ser muito alto. Digo isso pela qualidade dos efeitos, que é onde fica um pouco fraco. Felizmente, sinto que está bastante disfarçado, exceto por algumas cenas em que o Computer Graphics Imagery parece mais pobre. Mas olha, tudo tem sido tão bom e tão imersivo que o tema dos efeitos pode ser ignorado. E essa é a questão. A ambientação está ótima. Conseguiu-se criar a sensação de um mundo de One Piece na vida real, algo que parecia muito difícil inicialmente. Optou-se por remover cores vivas e brilhantes e colocar cores mais apagadas, um filtro cinza. Uma sensação muito mais suave, mas realista e que ao mesmo tempo não destoa do tom da série. Considerando que cada um dos 8 capítulos dura entre 50 e 60 minutos, abrangendo desde o início até o final do Parque Arlong, acho que a duração está bastante bem condensada. Um dos meus maiores medos era que pulassem muitas coisas, e embora sim, obviamente nem tudo iria estar e não caberia tudo. Infelizmente, acredito que o mais importante e o que nós, fãs, mais gostamos foi mantido. Eu pessoalmente não senti muita falta de nada que não estava na obra original. A despedida de Sanji com Zeff poderia ter sido mais emocionante, como no mangá, que nos faz chorar, mas enfim, como eu dizia. Considerando a duração dos episódios, seriam cerca de 24 episódios de anime, já que são 8 de 1 hora, e os de anime duram 20 minutos, 24 para terminar. No Arlong Park acho que está bem dimensionado. A história começa com a execução espetacular de Cole Roger, ocorrendo exatamente como o esperado. Como deveria ser, a morte de Roger inicia a era da maior pirataria que o mundo já conheceu, o One Piece. Esse tesouro inalcançável que faz centenas e milhares de pessoas recuperarem a luz em seus olhos e se lançarem ao mar em busca de seus sonhos. Depois de mostrar isso, passamos para o presente, onde conhecemos Luffy antes de entrar naquele barril no navio onde estava Kobe. A história começa de forma familiar, sem muitas explicações. Vemos Luffy e Kobe interagindo, ambos muito bem, e paralelamente temos Zoro, que, como esperado, é o primeiro inimigo. Que conversa, sim senhor, é um homem negro. Obviamente Zoro não poderia ser de outra maneira. E até acredito que eles estão cientes do meme, porque, uau, que coincidência, bem. O ponto é que este garoto que conversa com Zoro.
É o Mr. Seven, um dos membros do Baroque Works, mas claro, talvez Mr. Seven não seja tão ridiculamente fraco. Zoro é um dos monstros mais fortes de Liz Blue, o mar mais fraco. Comentarei sobre este Zoro antes que eu esqueça. Se tem algo que eu não gosto nele, é que ele me parece muito sério. Demais como o Zoro atual, quando nos primeiros arcos ele era um cara sério, mas bastante divertido e expressivo. Sinto falta do Zoro, que era engraçado. Luffy faz uma bagunça com a Alvida e vai para a ilha de Morgan. Esse cara da marinha que é muito mal tem o controle. Também conhecemos o Helmepo, que é tão constrangedor e insuportável quanto deveria ser. No início, Zoro acaba amarrado no pátio como deveria, e Luffy vai ajudá-lo. As mudanças são que a comida da menina é comida por Zoro em um bar e não no pátio amarrado ao poste. Enfim, decisões que acredito não terem muito impacto. Luffy liberta Zoro e, entre uma coisa e outra, conhecem Nami e tudo mais e acabam lutando contra Morgan. Depois disso, Garp tenta se mobilizar para impedir seu neto de fazer bobagens, tentando salvá-lo à sua maneira. Antes que seja tarde. Depois de recrutar Zoro e parcialmente Yanami, vocês sabem, vem o arco de Usopp e Kaya. E veja bem, este foi o que menos gostei, mas porque senti que foi muito estendido. Não sei se alguém sentiu o mesmo, mas eu achei que as coisas poderiam ter sido bem mais rápidas para aproveitar melhor o tempo. Em outras cenas, muitos planos de Kuro andando pela mansão, muitos planos dos mordomos pedorros. Essa parte ficou confusa pra mim, mas não é culpa do live action. Particularmente, sempre foi a parte de Liz Blue que menos me agradou até na obra original. A escolha de Kaya, e principalmente de Kuro, foi excelente. Adorei o ator e sua interpretação. Senti falta de uma tripulação maior para Kuro, Luffy levantando o navio e outras coisas impressionantes, mas tudo bem. Algumas cenas foram substituídas por perseguições e terror com Kuro tentando matar Kaya. Então não me queixo, uma coisa pela outra. Garp, ao ver que não vai ser capaz de deter seu neto de maneira amigável, decide tentar assustá-lo. Então ele chama ninguém menos que Drácula, em Mihawk, para basicamente dar um susto no garoto. O que Garp está procurando? Por que Garp contatou Mihawk para este trabalho? De todos os Oukas e Shibukai? Simples, porque Garp sabe que primeiro, Mihawk é respeitável e honrado, segundo, é confiável e terceiro, não é um cara mau de todo. Então ele se certifica de que Luffy não será mortalmente ferido. A apresentação de Mihawk é insuperável. Ver o cara tão tranquilo no campo de batalha, pisoteando piratas é aqui. Uma das primeiras decisões arriscadas foi não deixar Don Krieg escapar, como vocês sabem. Na obra original, Krieg e seus homens escapam de Mihawk, chegando ao Baratie, mas aqui não. No primeiro encontro, Mihawk derrota todos facilmente, poupando apenas um homem, que por algum motivo agora é negro e nunca mais apareceu. A Netflix fez isso com vários personagens, mas o Belf já era um pouco moreno no anime original. Cada um pode pensar e interpretar como quiser. Para mim, é apenas algo engraçado, nada mais, não me afeta. Depois disso, passamos para um dos dois pratos principais. Um dos meus passados favoritos e uma das minhas partes favoritas de East Blue. O barco, restaurante Baratie. Aqui as coisas mudaram muito, mas não para pior. Acho que Don Krieg nunca foi grande coisa. Sim, tiveram boas interações, mas vou sobreviver sem isso. Mihawk chega em busca de Luffy, mas é interceptado por Zoro, que o reconhece e deseja desafiá-lo para se tornar o melhor espadachim do mundo. Mihawk o adverte que não é uma boa ideia ter um duelo mortal com ele. Ele sugere que, apesar de ser um renomado caçador de recompensas do East Blue, isso não significa muito. Ser o forte dos fracos só te torna o fraco dos fortes. O mundo é muito maior do que Zoro acredita. Aqui o verde Mihawk tinha uma lição de humildade, surpreso com a coragem ou estupidez de Zoro, aceita o duelo. Nami passou o dia tentando persuadir Zoro a não fazer isso, mas foi ignorada. Por outro lado, Luffy preferiu apoiar a vontade e os sonhos de seu amigo, mesmo que o medo também o consumisse por dentro. O duelo foi exatamente como podemos imaginar. Obviamente, Zoro foi derrotado, mas impressionou positivamente Mihawk e este decide deixá-lo vivo para que possa melhorar. E em algum momento ser um rival interessante ou divertido, muito parecido com a obra original, claro que sim. Depois chega o passado de Sanji, e eu não vou entrar em detalhes. Caramba, chorei como uma criança 2 vezes com este live action, algo totalmente inesperado. Fiquei realmente emocionado. Uma foi aqui quando Zeff explica a Sanji que queria salvá-lo para que ele pudesse continuar. Com o sonho de encontrar o All Blue e depois com Nami pedindo ajuda a Luffy. Curioso, pois no anime não me emocionei tanto com essa cena na primeira vez que a vi. Me emocionei, mas não cheguei a chorar. Talvez seja um pouco de nostalgia fazendo estragos também, não? Talvez eu não saiba. Que pena, sinto que One Piece costumava emocionar de um jeito mágico. E aqui, amigos, quero puxar o freio de mão porque quero tratar do ponto que menos gostei de toda a adaptação. Aqui está a linha do tempo de Arlong, que irei explicar agora.
Um dos meus pontos fortes de Arlong Park foi que Luffy foi atrás de Arlong praticamente de surpresa, que Arlong enlouqueceu completamente ao ver um pirata procurando por ele com intenções aparentemente hostis. Achei uma forma super original de enfrentar o antagonista do arco. Já na versão live action, eles transformaram no arco genérico típico, no qual o vilão Arlong vai pessoalmente atrás do Luffy. Eles têm um primeiro confronto, onde Luffy é derrotado e depois, no round 2, Luffy sai vitorioso. Honestamente, eu preferia o esquema original, como mencionei, soava mais único e especial para mim, fazendo Luffy parecer um anjo salvador que surgiu para ajudar os habitantes da ilha dominada por Arlong. Agora é legal, mas não igual. Depois que Arlong, o pirata mais perigoso do East Blue, é derrotado, Garp aceita que seu neto não vai desistir. Assim, ele incentiva a criação de um cartaz de recompensa de 30 milhões contra Luffy. Os personagens interagem de forma muito bonita com os cartazes de recompensa. Dá pra notar que a equipe do live action sabe que nós, fãs, adoramos esses cartazes. Quebrar a quarta parede é um grande acerto. Nos créditos pós-filme, vemos Smooker e detalhes do que está por vir. Não tenho dúvidas de que virá. Muitos agora mesmo devem estar espumando pela boca. Belfé, onde está Bug, maldito bastardo? Deixei para o final de propósito para que pensassem que eu tinha esquecido. O Bug está insuportável, um idiota e um chato de galocha. Não foi o meu favorito, embora esteja no meu top 5 de personagens. Para o público em geral, não sei dizer se foi o favorito. O ator revive como Boo e o palhaço, sendo digno de ser o futuro rei dos piratas. O interessante é que, apesar da excelente trama do live action, isso é apenas a introdução. Para quem diz que One Piece tem um mau começo, na verdade tem um dos melhores primeiros arcos do shonen. Independentemente do que digam sobre o anime, o preenchimento ou a Toei, afirmar que são ruins é uma opinião pessoal que deve ser respeitada. Muitos outros animes gostariam de ter arcos introdutórios, como o East Blue. Honestamente, se apreciaram isso, preparem-se, pois o que está por vir é muito melhor. Isso, claro, se vocês conheceram One Piece pelo live action. Não sei se isso vai ser muito comum de acontecer, mas de qualquer forma não vou dar nenhum spoiler. Ace morre.